Às vezes eu até escuto as pessoas falando, mas antigamente não tinha ninguém falando de TDAH, ninguém tinha, de repente todo mundo tem, né? Tem esse mito que as pessoas falam, porque, gente, na verdade, não é que antigamente não tinha, né, Mari? Sim, antigamente não tinha diagnóstico. Exatamente, a medicina não era tão avançada, né? A ponto de termos esse conhecimento, né? Então tinha sim, as pessoas só não eram identificadas e diagnosticadas. Com certeza. Fala pra gente o que é o TDAH. Bom, primeiramente quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Acompanho você, gosto muito dos assuntos que você traz, né? Acompanho o Gabinho também. Bom, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, a pessoa, né, a criança que tem TDAH, o indivíduo que tem TDAH, ele vai ter ali uma disfunção cerebral, digamos assim. O cérebro dele funciona de uma maneira diferente do que uma pessoa típica. Certo, então a sigla TDAH é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então tá, então você pode cursar ou com déficit de atenção, ou com hiperatividade, ou com os dois? Explica isso pra gente. Isso, então hoje o TDAH, a gente não usa mais a sigla TDA, né, que era muito utilizada antigamente. Então, eu tenho só uma dificuldade na atenção. Hoje não, todo mundo é diagnosticado com TDAH, mas ele é dividido em 3 tipos. Então, o primeiro tipo vai ter aí um prejuízo na atenção, tá? Então, a pessoa é muito distraída, esquece muitas coisas, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais, mas é o prejuízo na atenção. No segundo tipo, a pessoa é muito hiperativa, muito impulsiva, a hora que vê já falou, a hora que vê já tá subindo em tudo, já se descontrolou, ai meu Deus, não devia ter falado isso. Então essa hiperatividade, essa impulsividade. E o terceiro é o combinado, que a pessoa, o indivíduo, ele pode ser tanto desatento quanto hiperativo. Legal, então é muito comum, por exemplo, crianças, né, que às vezes são julgadas, né, recebem o rótulo de, essa criança, ela é folgada, essa criança, ela é muito, ela fica viajando, a gente usava aquele termo, né, aquela criança viaja na maionese, né? Sim. Quando, na verdade, essa criança pode ter um diagnóstico de TDAH, né, Mari? Isso, exato. Os sinais do TDAH, eles já começam a aparecer desde pequenininho, assim. Então, crianças que têm, por exemplo, muita dificuldade para dormir, ou quando começam a andar, querem correr por tudo, querem subir em lugares inapropriados, não tem muita, assim, noção do perigo, é muito desatento, muitas vezes, tem dificuldade em focar. Então, tá lá na sala de aula, o professor tá falando, mas a cabecinha tá lá em Nárnia, né? Sim. Tá pensando em outras coisas, tá focado em outras coisas. Então, realmente, né, antigamente, essa criança é muito bagunceira, meu Deus, não para quieto um minuto, esse menino não para quieto. E acho que pela rigidez, né, que a gente tinha dentro da educação antigamente, era até mais difícil de se identificar, porque você tinha que ficar quieto, né? Não tinha outra opção. Ou era ficar quieto sentado, ou era prestar atenção na aula, era a opção. Sim. E hoje a gente já vê uma mudança, né? Tanto a nível educacional, quanto na área da saúde, que a gente tem encontrado avanços para diagnosticar as crianças já. E como é que faz, Mari? Por exemplo, eu sou professora e eu consigo perceber que na minha sala de aula tem crianças que às vezes nem têm um laudo ainda, mas que tem essa dispersão. Uma coisa, a minha filha, ela tem o diagnóstico. E o que ela me fala é assim, mamãe, de repente eu tô prestando atenção. Mas daí uma coisa mínima, sei lá, passou um mosquitinho na sala, ou alguém derrubou alguma coisa. Quando eu vejo, eu já tô pensando naquele negócio que derrubou, que é colorido, que não sei o que. Quando eu voltei, eu já perdi o fio da meada. Sim. E assim, como que o professor pode auxiliar essas crianças que de repente ainda estão ali, né, buscando, os pais estão buscando um laudo, enfim. A gente já vai falar como que a gente identifica isso, diagnostica isso, mas como que esse professor, de repente, pode auxiliar em sala de aula? Porque você deu aula, Sim, né, muito 10 tempo. anos. Então, assim, como é que é isso, assim, pro professor? Bom, acho que a primeira coisa é a gente ter consciência que a criança
criança não está agindo daquela maneira por uma má criação, né? Porque ela não tem limite. É muito comum, essa criança não tem limite, né? Ou porque ela não quer fazer, ou porque não é interessante para ela, mas porque ela tem sim uma dificuldade. Então a gente precisa primeiro compreender isso, que não é apenas uma questão do comportamento e ela tá fazendo aquilo para desafiar ou para chamar a atenção, mas é algo ali mesmo, no cognitivo dela, que a gente precisa compreender que realmente ela não consegue muito agir diferentemente disso, tá? Então, ter essa compreensão, a primeira coisa. A segunda coisa, não dar muitos comandos de uma vez, porque ela vai se perder. Então, por exemplo, precisa abrir o caderno, copiar a data e vamos começar o texto. Então, primeira coisa, abre o caderno. Abriu o caderno? Agora vamos colocar a data. Em alguns casos, a gente precisa reduzir. Então, a sala toda vai copiar, 5 páginas. A criança vai copiar 2, 3, porque é o que ela consegue, é o que ela dá conta, né? Então, fazer essas adaptações. E é tão importante, né, a gente olhar pro indivíduo, não pro coletivo, né, Mari? O professor precisa... É difícil? É difícil, porque numa sala com 10, 15, 30 alunos, você ainda tem que olhar individualmente para cada um, mas é necessário, né? Sim.